Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o filme Coringa, porque eu vi ele esse fim de semana e esse filme superou minhas expectativas e eu reparei muitos pontos que tornaram esse filme singular e que fizeram esse filme que tinha tudo pra dar errado, e um filme que, na minha humilde opinião de mero mortal, deu muito certo. Então vão ser 3 pontos que eu vi nesse filme que eu acho que todo mundo que gosta de contar a história, seja na forma de quadrinho, de filme, de livro, não importa o formato da história que você quer contar, eu acredito que todos os narradores, escritores, contadores de histórias têm algo a aprender com o filme do Coringa, do Joaquin Phoenix. Então vou direto ao assunto. O primeiro ponto, assim, que eu acho que é um dos principais, que eu acho que realmente diferenciaram esse filme do Coringa e esse Coringa dos que vieram antes dele, que diferenciou do Heath Ledger, do Jack Nicholson, do Romero, etc., é o uso da temática do filme. Geralmente filmes têm uma temática, livros podem ter mais ou menos temáticas, mas geralmente as histórias têm um tema, né? Não necessariamente uma moral, não necessariamente um gênero por si só, mas é um assunto que é relevante naquela narrativa. No caso, o tema do Coringa que eu percebi foi o descontrole do filme, da história, dos personagens, da cidade. É um filme sobre descontrole. E o Coringa, quando ele foi interpretado anteriormente, outros autores, outros atores, ele é um mafioso, né, ou um anarquista, ou um terrorista. No caso do Heath Ledger, ele era mais terrorista mesmo. Mas ele trazia o descontrole, mas ele tinha controle, sabe, da situação até certo ponto. Ele tinha esse discurso de não estar sob controle, mas quando ele... todos os planos que ele executa, por exemplo, no filme do Dark Knight, do Heath Ledger, ele planejou muito, ele executou muito, né? Ele teve um plano de execução, ele sempre tinha um plano de execução em andamento. E no filme do Joaquin Phoenix, o próprio Coringa, o Arthur Fleck, ele não tem controle de nada o tempo todo. Então, inclusive no começo do filme, ele tá indo, eu não vou dar spoiler, tá? Mas ele tá ainda medicado, ele ainda se trata, ele ainda busca alguma coisa, mas conforme ele vai passando pelas experiências, que ele vai caindo cada vez mais, que ele vai descobrindo a origem dele, que ele vai entendendo a mãe dele e tudo mais, ele vai cada vez tendo menos controle dele mesmo. Até no clímax do filme, ele chega a ensaiar o que ele vai fazer quando ele alcançar o que ele quer alcançar na história, e quando ele chega para fazer o que ele queria fazer, ele não faz nada do que ele ensaiou anteriormente. Então é bem nítido como esse personagem está sem controle dele mesmo. A risada dele é uma risada de descontrole ao longo da história. As ações deles são descontroladas e, ao mesmo tempo, Gotham City está também perdendo o controle. Gotham City também está em movimento de revolta, está no momento de protestos violentos, sabe? Então, ao mesmo tempo que a cidade está perdendo o controle, o Coringa, os astros se alinharam de forma bem catastrófica, porque junto da cidade perdendo o controle, tinha uma pessoa que também estava perdendo o controle dela mesma. Então, eu senti que o filme soube apresentar essa temática e soube dosar essa temática ao longo da narrativa. Inclusive, isso está ligado ao terceiro ponto que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Mas, por enquanto, acho que esse filme tem uma temática, e essa temática foi que ajudou a construir um personagem que ele já tinha sido feito antes, mas ele foi trazido de uma forma única dessa vez, conseguiu não ser repetitivo, conseguiu ter o seu tom de originalidade na história. Então, com certeza, os contadores de histórias devem aprender um pouco sobre temática. Quando um narrador quer que a história tenha um tema e como que ele vai conduzir esse tema, eu acho que o Coringa do Joaquin Phoenix é um excelente exemplo a ser assistido várias vezes para a gente conseguir degustar, conseguir absorver como é que é a narrativa, como é que é o ritmo, que é o segundo ponto que eu vou falar aqui, é o ritmo da narrativa. Isso foi a primeira coisa que eu percebi vendo esse filme.
Logo no começo, algumas cenas que estão no trailer, né, do Arthur Fleck. Ele tá trabalhando como palhaço e aí ele sofre vandalismo, sabe? Ele é atacado mais uma vez pelas pessoas ao redor dele. Ele é a pessoa que sofre muito ao longo do filme. Mas o filme mostra isso tudo num ritmo excelente. Eu faria aqui um paralelo com o Rocky Balboa, o primeiro, que é um filme que o Stallone fez independente. E um ponto assim, que os diretores e os estudantes de cinema, de roteiro, eles percebem que o filme do Balboa tem um ritmo muito próprio que os estúdios grandes não aceitariam. Eles iam querer enfiar a velha jornada do herói na história, iam querer mudar esse ritmo, mas o ritmo bem lento do Rocky Balboa, sempre sozinho, sempre solitário, sempre tentando ajudar, mesmo sem receber nada em troca, dele pensando, seja no apartamento horrível que ele mora, seja ele na rua, seja ele onde ele tá, o filme realça o quanto que ele é solitário. E no caso do Coringa, esse ritmo também tem muitas cenas assim, que são mais lentas, mas que não tiram o ritmo da narrativa. Esse que é o ponto. Ritmo não quer dizer sempre um compasso acelerado, mas pelo contrário, o ritmo ele precisa saber ser cadenciado, ele precisa saber dar o tempo certo para a cena certa. E no caso do Coringa, quando ele tá sofrendo, que ele vai uma surda no chão, o filme dá um tempo pra você ver aquela situação, dá o ângulo certo, dá o close certo, sabe? Quando ele tá perdendo o controle, tem a cena que me deixou muito aflito, que é a cena do stand-up, tem uma parte dela no trailer, mas quando você vê essa cena no filme, aquela cena me causou uma aflição muito séria e, curiosamente, eu senti que a cena corta e passa pra próxima também no momento certo. Eu fiquei incomodado porque eu entendi o que está acontecendo, eu compreendi aquilo, mas o filme também não ficou estendendo ao ponto de me incomodar, sabe? Um exemplo negativo, que eu acho que pode atrapalhar o ritmo, me veio agora na cabeça, não tinha pensado em falar isso aqui, mas acho válido falar. Um filme que eu detesto é o Transformers. Eu só vi o primeiro só, tinha porcaria, não vi mais nenhum. Mas o Transformers, acho que ele peca nos ritmos das piadas, sabe? Tem uma cena que o rapaz está na casa dele e os robôs estão no jardim dele. E essa cena foi um pouquinho engraçada no começo, mas chegou um ponto que eu falei, ok, já entendi, por favor, passa, sabe? E é isso que eu sinto, não tinha... É um filme sem ter o que mostrar, sabe? O filme é aquilo, é uma piada boba, sem ação que ninguém entende nada. Então essa cena demorou muito pra passar com a mesma piada, sabe? Tipo, gente, uma piada é uma piada, não tem que ficar tentando estender piada pra sempre, que isso é o que arruina quase qualquer piada. Uma piada que ela passa do ponto, que demora demais, delonga demais, sabe? Então, qualquer cena, na verdade, a piada é o caso mais óbvio de você reparar. Mas, no caso do Coringa, a cena de stand-up me deu aflição, fazendo que eu fiquei mais angustiado, e mesmo assim, eu senti que a cena parou num ponto assim, não diria que é o ponto perfeito, ideal, mas que foi um ponto excelente, assim, que nem foi rápido demais, a ponto de você não sentir o que você tinha que sentir, que é o Coringa perdendo o controle, o Coringa sendo infeliz, o Coringa fracassando quando ele tenta ser algo humano, sabe? E nem ficou também estendendo demais ao ponto de você ficar aflito demais, incomodado demais, ou com pena demais dele. Então, esse filme tem o ritmo, tanto quando ele tem que ser lento, quanto ele tem que ser também impactante, sabe? Tem momentos também em que as coisas acontecem assim, de uma vez só, sabe? Bom, eu não vou dar spoiler, mas o Coringa, ele é um serial killer, entre outras coisas, ele é um serial killer. Então eu posso falar, quando o Coringa mata, o ritmo é outro, e o ritmo muda num estalo. Isso é incrível também. Então, esse é o ponto. História tem que ter ritmo. E o filme do Coringa é um excelente exemplo de um filme com um ritmo muito bom. Terceiro e último ponto para encerrar esse vídeo é a narrativa. No sentido aspecto, porque narrativa qualquer história tem que ter, óbvio. Mas a narrativa no aspecto de te dar as informações certas e as informações erradas sempre na hora certa. O filme, ele brinca com a sua expectativa, ele te mostra
o que está por vir em alguns momentos. Ele não te mostra o que está por vir, que é o foreshadowing. Ele te mostra como está por vir. Ele bota ali uma armadilha e ele já te aponta, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma armadilha, eu vou usar de novo. E aí, ao longo da história, essa armadilha é usada de novo, de uma forma nova. Mas você não se sente traído, porque quando tem um plot twist, quando tem uma reviravolta na narrativa, quando algo inesperado acontece, o espectador, leitor, jogador, que seja, não pode se sentir traído, sabe? Não pode sentir que, cara, isso aqui não fez sentido nenhum, sabe? E a forma como não trair o espectador, o seu interlocutor, é você dando pistas, você demonstrando, olha, não foi totalmente sem anúncio, tava ali. E esse filme, ele passa informações certas e informações erradas num ritmo que é um tanto caótico, porque se trata do Coringa, mas que funciona, assim, num nível espetacular, sabe? Então, por exemplo, a relação do Coringa com a mãe dele é algo que o filme explora, sabe? E quem era a mãe dele, sabe? É um ponto, assim, que quando começa a revelar quem de fato é a mãe dele, o filme brinca com suas expectativas. Não vou dar spoiler, mas é um bom exemplo. Um outro exemplo que me fugiu, tô aqui pensando, vou lembrar. Opa! 3 dias depois... Eita! 2000 anos depois. Lembrei. Outro caso é o passado do Arthur Fleck já como adulto. Ele se trata, ele toma remédio, ele tem acompanhamento, uma assistência social, sabe? Isso tá tudo no trailer. Mas ele não foi parar nessa assistência social da noite pro dia, sabe? Quando você conhece, ele já tá já no final dessa experiência dela, nessa vivência com ela, sabe? Com ela atendendo ele. Então, mas o que aconteceu antes? Como que ele foi parar com ela, sabe? O que ele viveu antes dela? Então o filme sabe não dizer algumas coisas que te deixam um tanto curioso, um tanto confuso, sabe? E esse é um ponto importante. O Coringa, eu sou bem contra ter uma história de origem do Coringa, porque eu prefiro o Coringa sem origem. E esse filme, no fim das contas, juntando a temática, o ritmo e a narrativa dele, eu sinto que é um filme que ele te mostra o começo de carreira do Coringa, mas ele não explica tudo sobre a origem do Coringa, como outras histórias fizeram, como o Tim Burton fez no filme dele, como o Piada Mortal fez no quadrinho. Foi o primeiro grande quadrinho que contou a origem do Coringa. No caso do Tim Burton e do Alan Moore, da Piada Mortal, eles dão uma origem definida pro Coringa. Ele era assim e ele ficou desse jeito nesse momento. Eu senti que no filme do Coringa não dá essa sensação. Você continua sem saber muita coisa fundamental. O filme ele não explica, ele não esmiuça a história por completo. E eu acho que um contador de história tem que saber as informações que ele tem que passar, as que ele não tem que passar, pra contar a história que ele tem que contar. No final das contas é isso, a história tá completa. A história não ficou faltando um pedaço, não ficou deixando de desejar. Você sai satisfeito com tudo que você vê, com tudo que você não vê. E é justo você não ver tudo, porque, de fato, faz parte dessa temática do descontrole também. Então não faz falta, é satisfatório a beça. Então por hoje é isso. Se você acha que esse vídeo merece o seu like, dá aquele joinha aqui. Se você quiser mais conteúdo, se inscreve, assina o sininho, clica no sininho, que é para você continuar recebendo conteúdo. Eu estou sempre analisando diversos tipos de narrativa. Esse aqui é o exemplo mais recente que eu precisei vir correndo aqui para contar. E também me segue nas outras redes sociais, que eu estou sempre trazendo mais conteúdo da melhor qualidade possível. E até para eu continuar melhorando essa qualidade, comenta o que você espera, o que você acha, o que você concorda, o que você não discorda, o que você acha que seria interessante trazer aqui. Vamos falar, vamos trocar essa figurinha, essa ideia e vamos sempre melhorar o nosso trabalho. É uma honra aí. Valeu!